Nesse vídeo aqui eu quero ler a Bíblia para você, na verdade, te convidar a ler a Bíblia junto comigo e juntos aqui ao longo dessa leitura poder ter algumas reflexões a respeito daquilo que a palavra de Deus quer comunicar aos nossos corações. E para isso nós somos levados até Marcos, capítulo de número 6, a partir do versículo 45. Então, se você tiver aí uma Bíblia, pegue a sua Bíblia, se tiver um lápis também aí para fazer possíveis marcações e anotações, faça isso também, tá bom? Para que juntos nós possamos extrair o máximo daquilo que Deus quer nos comunicar. Estou utilizando aqui a versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada, mas você pode ficar na sua liberdade e utilizar a versão que está à sua disposição. A palavra de Deus ela nos diz o seguinte: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Nesse versículo aqui que a gente acabou de ler, se atente para a direção onde Jesus fala para os seus discípulos irem, que é Betsaida. Então ele pede para os seus discípulos entrarem no barco. Lembrando-se sempre que esse momento acontece logo após a primeira multiplicação de pães e peixes, onde o povo fica ali realmente em êxtase por aquilo que tinha acontecido e os próprios discípulos, acabam entrando naquela emoção a ponto de surgir o comentário de que deveriam ali fazer com que Jesus se tornasse rei. Então Jesus pega e naquele momento ele manda os seus discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado, para Betsaida. Dando continuidade na leitura, versículo 46. Tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Então aqui Jesus acabou de despedir os seus discípulos e após fazer isso sobe ao monte para ter um tempo de oração, trazendo claro aos nossos corações a importância de orar todos os dias. Afinal, se Jesus, o Filho de Deus, orava, quem dirá nós? Tudo aquilo que Jesus fez no seu ministério público de fé aponta para aquilo que nós também precisamos fazer. Então ele é o exemplo perfeito, por isso que a gente chama ele de mestre. Então ele ora e por conta disso nós também oramos. Versículo 47. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Perceba que o versículo de número 48 nos diz que Jesus avista os discípulos em meio ao mar, remando com grande dificuldade por conta do forte vento. Isso aqui me desperta muito a atenção pelo simples fato de que Jesus, como homem, ali na praia, consegue enxergar os discípulos em meio a uma tempestade, trazendo para nós a certeza de que você pode estar no momento mais difícil da sua vida, Jesus vai te enxergar. Pode ser que você esteja distante dos caminhos do Senhor, afastado dele, em um lugar tão escuro que você pensa que Deus não pode te encontrar, mas pelo contrário, Ele pode te encontrar em qualquer lugar. A nossa vida ela realmente nos traz essa certeza e esse versículo confirma isso, porque Jesus em terra consegue ver o barco dos discípulos e não somente ver o barco, também perceber a dificuldade que eles tinham em remar o barco por conta da tempestade. Então Jesus não somente vê aquilo que é macro, ele não vê somente o barco, ele também vê o esforço dos discípulos e isso traz aos nossos corações a certeza de que Jesus sonda as nossas mais íntimas e profundas intenções. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Nesse momento, os discípulos entram em pavor. Eles veem como se fossem a figura de um homem caminhando sobre as águas. E nessa hora, talvez pensam ser um fantasma. Até mesmo porque ali naquela região se tinha uma espécie de lenda, uma espécie de mito a respeito da água, do mar em si, que sempre trouxe muitos mistérios para o homem. Então, se tinha ali como se fosse um mito a respeito de que os fantasmas de quem, de certa forma, tivesse se acidentado ou morrido naquela região pairavam sobre as águas do mar. Então é por conta disso que eles se assustam. E aí, de repente, Jesus diz: coragem, sou eu. Essa talvez seja uma das frases mais emblemáticas de Jesus, uma das que tem mais destaque, o momento em que ele diz, não somente aqui, mas em outras passagens também, sou eu. Da mesma forma que lá em Êxodo Deus fala para Moisés, da sarça que queimava e não se consumia, eu sou o que sou, Jesus diz, sou eu, trazendo novamente a sua identidade messiânica, Filho de Deus, o próprio Senhor.
Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Perceba, Jesus acabou de realizar um milagre extraordinário. Ele poderia ter ido até o barco dos discípulos voando, se teleportando, simplesmente estando ali, porque ele pode fazer qualquer coisa. Mas Jesus decide caminhar sobre as águas. E aqui nessa passagem específica de Marcos, nós não temos o relato, o fato de Pedro caminhar sobre as águas, né? Porque eu quero focar em outro ponto que Marcos nos apresenta. Mas também tem o fato de Pedro caminhar e todas as lições envolvidas com aquele ato. Mas a gente simplesmente vê a grandiosidade de Jesus. O mar, as águas que são tão incertas para os homens, se torna caminho para que ele possa caminhar em meio à mais forte tempestade e ele prevalece. Caminha por todo o território, chega até os discípulos, diz: coragem sou eu, e acalma o mar, acalma a tempestade. Versículo de número 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhes que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Percebam que Marcos nos traz um detalhe que muitas vezes passa desapercebido, tá? E é sobre isso que eu quero falar com você. Lá no versículo de número 45, eu pedi para você se atentar ao detalhe que Jesus manda eles irem para Betsaida. Mas perceba que após a tempestade, no versículo de número 53, os discípulos chegam em Genezaré, uma direção que é contrária a Betsaida. O que me desperta o seguinte ponto: a tempestade que os discípulos passaram em meio ao rio, em meio ao mar, simplesmente fez com que o barco ganhasse uma nova direção. E a partir disso, o povo de Genezaré é alcançado. E como nós lemos no versículo de número 56, diversos milagres são realizados ali por Jesus Cristo. Eu quero destacar ao seu coração que às vezes a gente passa por dificuldades, por desafios, por tempestades na vida e a gente não sabe o porquê, quanto na verdade Deus está simplesmente recalculando a rota do nosso barco. Isso acontece, são desafios e tempestades para que você possa chegar em uma nova geografia e ali, através do seu testemunho, daquilo que você venceu, daquilo que você passou com Cristo também, curar e alcançar outras pessoas. Então, o barco dos discípulos teve a sua rota alinhada para que eles pudessem chegar em uma terra diferente, para que ali os milagres de Cristo fossem estabelecidos. E isso acontece com nós. Talvez a tempestade que você vem passando, os desafios, as dificuldades são simplesmente para realinhar o seu barco em uma nova direção. E quando você chegar nessa nova geografia, você também vai estabelecer os milagres de Cristo Jesus naquela terra. Então, que essa mensagem fique ao seu coração, que você possa agora, em nome de Jesus, também ter um tempo de reflexão sobre isso e que o Senhor possa te trazer algumas certezas após esse vídeo, que Ele te vê, independente do momento que você esteja, que Ele enfrenta e vence qualquer tipo de desafio para chegar até você. Ele diz: coragem sou eu, porque Ele é o único Senhor, e no final acalma a tempestade e te leva para uma nova geografia para que novos milagres possam acontecer. Que Deus te abençoe, que essa mensagem possa frutificar no seu coração e que juntos nós possamos propagar o Evangelho de Jesus Cristo ao máximo. Até mais.